Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre Anemona, ou em inglês Anemone, que é um filme que ele fez algum barulho nos Estados Unidos, alguns meses atrás, mas aí ele teve uma estreia meio morna e aí ele chegou bem tímido aqui nos cinemas brasileiros. Poucos cinemas estão exibindo Anemona, apesar do filme, em algum momento nesses meses passados, ter sido, por exemplo, cotado ao Oscar por um elemento muito específico que eu vou citar aqui durante o vídeo. Mas só que justamente essa recepção morna da crítica e do público deu uma quebrada em tudo, deu uma quebrada na campanha, deu uma quebrada também na distribuição internacional. E aí, mas por que eu quis falar sobre o filme? Porque eu acho que temos um forte candidato a filme mais chato do ano. E eu acho que é importante deixar claro e frisar essa palavra chato, porque é um filme que ele pode enganar de certa forma. Porque, por exemplo, ele é um filme lento. Só que nem todo filme lento é chato. Esse é um filme lento que é chato. Porque é a forma como o filme usa essa lentidão e principalmente a forma como ele escolhe ser pretensioso na maior parte das coisas que ele está tentando desenvolver e está tentando tratar. Então é aquele filme que se acha muito superior por estar abordando certos temas e aí tenta traduzir isso na sua linguagem, na sua encenação e acaba caindo. É muito estranho falar isso, mas eu acho que para o público geral pode fazer sentido, acaba caindo naquele clichê que muita gente acha que é o que o cinéfilo ama, que é o filme lento, longo, sobre pessoas conversando sobre a vida, sabe? Que na real não é verdade. Tipo, a maioria dos cinéfilos, na verdade, não vão gostar. Não é só por conta de certos ingredientes, sabe? Mas ele tem um pouco desses ingredientes e aí ele se enxerga como um filme muito evoluído por essa forma e pela maneira como escolhe abordar os temas. Mas vamos voltar a algumas casas para falar um pouquinho sobre a história do filme, né? Para começar esse jogo. E aí o filme vai acompanhar um personagem interpretado pelo Daniel Day-Lewis, aqui saindo da aposentadoria, né? Porque o Daniel Day-Lewis já tinha informado que Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson, seria o seu último filme. E aí ele rompe essa aposentadoria para fazer Anemone, e tem um motivo. O filme é dirigido pelo filho dele, pelo Ronan Day-Lewis. E é roteirizado pelo próprio Daniel Day-Lewis junto com o filho, né? Então, ele tem uma participação ativa na construção dessa história, e aí ele decide sair da aposentadoria para estrelar o filme do seu próprio filho, obviamente para dar justamente o gás que o filme precisava. E aí, acabei interrompendo a história de novo, mas isso aqui é importante, porque é justamente isso que estava fazendo esse filme ter certa repercussão. Tudo estava girando em torno de ser um filme do filho do Daniel Day-Lewis, e aí tem a parada do Nepo Baby, né? Então gera certa repercussão, mas também o fato de ser o filme que fez o Daniel Day-Lewis sair da aposentadoria. Então, muita gente estava criando certa expectativa para ver o Daniel Day-Lewis em cena de novo, que é algo muito interessante, porque o Daniel Day-Lewis é, de fato, um dos grandes atores dessas últimas gerações. E ver ele em cena é de longe a melhor coisa de Anemone, apesar do filme ser bem próximo do que eu vinha falando. Mas voltando para a história, ele acompanha um ex-soldado irlandês, que é meio ermitão, e aí ele vive escondido na floresta, isolado de tudo e todos, só que aí em um dado momento ele precisa entrar em rota de colisão com o passado, porque o irmão dele chega nessa floresta pedindo ajuda para resolver um problema relacionado a um outro membro da família. E aí o filme mergulha justamente nesses laços familiares, né, na complexidade desses laços familiares. E aí a gente vai descobrindo, obviamente, coisas do passado, quem são essas pessoas, qual é a real relação entre elas, quais são os traumas que movem elas, qual é a relação delas com a guerra que tem um papel muito importante, até porque é meio que a guerra que gera esse exílio autoimposto do personagem do Daniel Day-Lewis, e também gera outras questões do filme que não vale a pena revelar tanto, porque parte da graça, apesar dos pesares, continua sendo você descobrindo um pouco disso junto com o filme, né? Porque o filme ele não revela as cartas todas de primeira. Mas aí, por que eu tava falando que eu acho o filme pretensioso? Porque ele
ele acha que ele está fazendo um drama muito refinado simplesmente por escolher esse caminho, sabe? E, cara, sei lá, você ser exagerado como Hamnet também é muito interessante pro drama, dependendo de como você conduz as coisas. Essa ideia de que o do drama elevado, que tem um pouco de uma parada meio de faculdade, assim, meio de você estudar cinema, e talvez isso pegue um pouco no Ronan Day-Lewis por ser o primeiro filme dele. Talvez, né, com o tempo ele vai desvendar outras ideias ali do drama, mas ele cai muito nessa parada de tentar fazer um drama elevado. E aí, o que é um drama elevado, sabe? É esse filme que é super sério, que ele é sisudo, e aí ele é lento, ele não pode ter... Ele não se abre para quebras de ritmo, para exageros. E por mais que não tenha regras, né, o cinema não tem uma regra de certo ou errado. É justamente essa questão. Muita gente defende que esse drama elevado é um caminho certo, mas não tem. E aí, óbvio, assim como não tem certo para um lado, também não tem para o outro. Ele não era obrigado a incluir exageros no filme se ele não acha necessário. Tá tudo bem. Ele entende que esse filme ele precisa desse realismo, desse naturalismo mais sisudo, mais pesado. Mas só que ele é um filme que ele, sei lá, ele não consegue andar por conta disso, sabe? E aí ele cai numa incoerência, que essa é o que me pega, e eu acho que revela um pouco dessa pretensão, dessa presunção do diretor, porque é um filme cheio de silêncios. E aí, aqui vale o parênteses, nos silêncios ele é um filme muito interessante, porque a direção tem mais espaço para explorar o entorno dos personagens, para explorar a própria atuação dos personagens. Então, o Daniel Day-Lewis calado aqui é um poeta. E eu não estou falando isso de forma irônica, porque ele de fato é um poeta. O que ele faz com o olhar dele e com os gestos é muito interessante. E o Ronan acompanha isso de forma interessante. Ele está sempre meio que aproximando ou afastando a câmera. Então, o momento em que ele escolhe se aproximar ou se afastar dos personagens diz um pouco sobre a história, sobre essa busca dos personagens, sobre o isolamento dos personagens. E aí isso funciona muito bem no silêncio da floresta, com a imagem brilhando. E aí, mas quando o filme precisa dos diálogos, e ele precisa dos diálogos, né, para revelar esses elementos do passado e para gerar conflitos, o diálogo é extremamente bobo, didático. E aí eu acho que o filme fica preso numa parada de que ele acha que ele está sendo super refinado, mas quando o diálogo entra em cena, é um filme que ele é pobre, ele é muito raso. A forma como ele constrói os diálogos, como ele revela as coisas, é muito rasa, é muito pueril. Então, assim, me pega um pouco esse choque, porque o filme ele tem uma cena de abertura lindíssima que dura alguns minutos e tem pouquíssimas falas. E naqueles minutos eu fui me impressionando, eu falei, caraca, parece que temos algo interessante aqui, sabe? E aí logo que entra a primeira sequência mais longa de diálogo, é um filme super teatral. E aí a própria direção se perde. Então quando ela tá no silêncio, ele realmente parece ter controle desse drama elevado que ele quer construir, né? Usando a floresta, usando o isolamento dos personagens, para dizer algo sobre o emocional deles. Mas aí na hora que ele entra no diálogo, tanto o roteiro perde força, quanto a própria direção perde força, porque vira uma parada super genérica e teatral de acompanhar no plano contra plano que os personagens estão falando. E aí são diálogos longuíssimos, sabe, que não tem o mesmo peso, não conseguem colocar peso nas palavras, e aí a direção se perde. Então, essa parada de acreditar muito que está fazendo algo absurdo, mas, cara, mas falta substância ali, sabe? Então, a forma, ela serve meio que como um disfarce aqui, porque na forma parece ser esse filme incrível, sabe? Que usa cenários isolados e tem um aspecto meio elevado, mas na substância é um filme que tem muito pouco a dizer. Inclusive, ele fica muito tempo girando em torno do próprio rabo, sabe? O drama em si, o conceito do drama é muito pequeno, é muito simples, só que aí o filme fica tentando incluir traumas, incluir novas histórias ali, e parece ser só uma grande encheção de linguiça. E aí isso não é uma coisa que eu gosto de necessariamente falar, porque, por exemplo, curtas-metragens muitas vezes são muito interessantes.
Mas é o tipo de filme que talvez ele funcionaria melhor como um curto ou como um média-metragem, sabe? Fosse mais contido, mais conciso, não necessariamente contido, porque aí ele teria menos obrigação de tentar encher essa linguiça com esse texto vazio e focar no que ele realmente faz bem, que é lidar com as emoções no silêncio. Só que eu acho que tem um pouco dessa prepotência, sabe? Eu nem sei exatamente qual que é a melhor palavra, sabe? Se é pretensão, se é prepotência, mas me lembra muito o que o Inharrito tenta fazer, às vezes, sabe? Eu tenho um pouquinho de ranço. E aí, pô, é um lento que não me pega. Tem, sim, suas virtudes. Não é um filme deplorável. Como eu disse, ele faz algumas escolhas muito interessantes quando ele tá nesse silêncio. A atuação do Daniel Day-Lewis é um ponto super positivo, mas no todo falta fôlego pro filme, sabe? E aí ele tem 2 horas, são 2 horas que demoram 4 para você assistir, sabe? Demora para você terminar o filme, demora para você sentir que o filme tá chegando em algum lugar, demora para você criar alguma conexão com aqueles personagens. E aí, pô, o filme ele me ganhou muito rápido com a boa sequência de abertura e depois ele me perdeu muito rápido também. Então foi um pouco difícil de chegar no final, sabe? Aquele filme que você vai arrastando e você eu precisei, de certa forma, falar, não, cara, vamos terminar o filme. E, pô, foi um pouco bem decepcionante, sabe? Como experiência cinematográfica, apesar do Daniel Day-Lewis, a volta dele foi uma experiência bem decepcionante. E aí a nota é nota 2, sabe? Como eu disse, tem lá suas valências, mas, putz, não me pega. Mas, assim como em todos os filmes, e eu gosto de falar isso, eu também vi gente que gostou muito. Então, é isso. É assistir para ter uma conta-prova e para sentir o que é que você consegue construir em termos de relação com o filme. Às vezes, as relações que eu não construí dentro desses diálogos façam algum sentido para você. E aí você acaba sendo acertado de forma mais poderosa pelo filme. E isso é plenamente viável. Mas Anémona já está nos cinemas, né? Ele é a estreia da semana passada. Esse vídeo está saindo, provavelmente vai sair na terça. E o filme estreou na quinta. Então, inclusive, como ele estreia em poucos cinemas, tem grandes chances dele sair dos cinemas nos próximos dias. Mas permanece aí essa crítica como uma sugestão ou não sugestão. É isso. Valeu. Até a próxima.